Pluriverso. Pensar o mundo de forma multidimensional. Distinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade. Buscar mais que a universalidade, pluriversalidade. Bem, eu sou o professor Jailson, sou professor da UFPB, lotado no Departamento de Biotecnologia e sou coordenador do projeto de extensão Bioética Itinerante e do Observatório de Bioética e Direito Animal dentro da instituição. Eu sou Isabelle, eu sou estudante de biotecnologia na graduação, também na UFPB, e faço parte do Observatório de Bioética e Direito Animal e desenvolvo pesquisa junto ao professor Jailson e outra galera dentro de temáticas sobre bioética e várias outras coisas. E aí a gente está aqui hoje para falar desse projeto que a gente está desenvolvendo e da ideia por trás desse podcast que vocês estão ouvindo. Vou começar falando sobre esse projeto. Na verdade, o projeto Bioética Itinerante, ele tinha sido pensado inicialmente para ser realizado numa comunidade aqui em João Pessoa, na comunidade do Riachinho, e em uma escola pública aqui também de João Pessoa, e tinha como finalidade abordar temáticas envolvendo desenvolvimento sustentável e direito ambiental em uma perspectiva crítica. Mas chegamos ao ponto de uma pandemia, né? Esse projeto ele surgiu no meio da pandemia e inviabilizou algumas ações presenciais. E a gente teve que redesenhar o projeto e repensar as ações, né? O que a gente poderia fazer nesse contexto de isolamento social. E aí eu reavivei uma ideia que eu tinha já faz algum tempo, de desenvolver um podcast, né? Então a gente pensou em fazer desse espaço um espaço de discussão com as temáticas que seriam discutidas na comunidade. E aí estamos começando. E pensando na dinâmica de comunicar essa ideia do desenvolvimento sustentável na própria comunidade e na escola, que é uma proposta dos projetos de extensões, né? Que é expandir o conhecimento para fora da universidade. A gente pensa principalmente na importância da acessibilidade e da oportunidade das pessoas terem acesso ao conhecimento produzido dentro da universidade. E é uma das coisas importantes que fez a gente pensar e dar início a um projeto de um podcast que seria interessante, que fosse acessível e promovesse essa educação de forma simples, leve, descontraída e acessível, principalmente. Sim, acho que a ideia é uma ideia de tradução, assim, de conseguir traduzir de forma não arrogante tudo que é produzido dentro da universidade, todo tipo de conhecimento, e traduzir para o mundo real com pessoas reais e que possuem experiências e vivências reais. E aí sair um pouco do palco, palanque academicista e ir para o mundo mesmo, e se relacionar nesse mundo. A ideia do podcast se chamar Pluriverso tem uma explicação, tem uma historinha por trás. E tem a versão acadêmica, ou academicista do nome, que tem a ver com teoria decolonial e tudo mais, mas eu acho que a ideia de pluriverso ela é muito bem sentida e explicada pela frase que se tornou célebre do movimento zapatista no México, um movimento social de libertação, que dizia que nós queremos um mundo onde caibam vários mundos. E eu acho que essa é uma síntese boa do que significa pluriverso. A ideia de pluriversalidade ou pluriverso surge para questionar uma forma moderna ou da ciência moderna de se pronunciar que parte de uma racionalidade única, a priori legitimada, e que nega as experiências e vivências e saberes de outros povos, que não os povos norte-cêntricos ou ocidentalocêntricos e tal. Então, quando a gente fala de pluriversalidade ou de pluriverso, a ideia de reconhecimento da diferença, da diversidade e da potencialidade que há nessa
pluralidade, né? Então, a universidade, principalmente no Brasil, o histórico de construção das universidades no Brasil tem essa matriz liberal, individualista, ocidental de construção que, quando a corte portuguesa fugiu para o Brasil e criaram-se os cursos de direito e, posteriormente, medicina, essa forma de ver a universidade foi replicada. E a ideia do pluriverso, não só enquanto forma de conceber a universidade ou esse tal mundo acadêmico, mas também forma de experienciar a vida, é pautada nesse reconhecimento de que nós somos em conjunto e na pluralidade desse conjunto. Então, acho que é mais ou menos por aí a pedra de toque que vai nortear o podcast. É parecido com o conceito de Ubuntu, né? De sermos porque nós somos, de eu sou porque nós somos. E eu acho que uma pergunta boa a se fazer sobre isso que tu disse e que a gente pode discutir é o que é decolonialidade, que é um conceito que, para quem está na universidade, é novo, imagina para quem não está, né? Então, essa abordagem decolonial tenta desconstruir uma razão colonial, a desconstituir a colonialidade dos nossos processos de sociabilidade. Aníbal Quijano, que é um sociólogo peruano, ele forjou esse termo colonialidade para indicar que, muito embora os processos de colonização já não existam de forma tradicional, né, de apropriação de um território e etc., e os países e as antigas colônias se tornaram países independentes nas Américas, em África e Ásia, essa relação ela se perpetua até hoje de outras formas, um pouco, às vezes até mais sofisticadas do que o colonialismo tradicional. Então, ele cria esse termo para diferenciar a noção de colonialismo como um projeto imperialista de dominação, da colonialidade como forma de controlar o poder, o sujeito, as concepções de sujeito, de racionalidade, e também da relação que a gente estabelece com a natureza e os animais. E depois vários outros autores também completaram o que eles disseram, falando da relação da teoria da colonialidade com o gênero, raça e outras coisas. E eu acho que saber disso é importante para os próximos episódios, porque a teoria da colonial se tornou uma grande base para muita coisa que a gente estuda, inclusive dentro do observatório, e trazendo uma iniciativa de compartilhar o conhecimento que a gente tem, e tendo a teoria da colonial como uma base, é bom a gente começar pelo início, sim, sabe? Tem alguns autores, como Maldonado Torres, que ele fala que o pensamento decolonial, a teoria decolonial, ele é muito mais do que uma abordagem epistemológica, teórica ou academicista. Ele é uma forma de pensamento em ação no mundo, é uma forma de estar no mundo e de pensar esse mundo e de se relacionar nesse mundo. E isso é muito mais fundamental do que a própria relação teórica que, eventualmente, um acadêmico ou um investigador tem para definir ou norteá-lo como autor decolonial. Na verdade, a decolonialidade é um projeto de vida e de experiência. Então, por vezes, você se pega pensando sempre questões do mundo, da vida, do cotidiano, tentando desconstruir essas lógicas de que há só uma racionalidade, uma episteme a priori válida, que os sujeitos são construídos nessas lógicas binárias de homem, mulher, hétero, homo, e, enfim, que essas identidades são muito mais diversas do que nos são impostas. A própria noção de Estado e de universidade também, de conhecimento científico, etc. Agora a pergunta que não quer calar. Eu, enquanto aluna, vejo em várias situações dentro da universidade uma certa resistência dos alunos quanto à extensão. E talvez dos professores também, quanto à participação e criação de extensão. Seria essa resistência à entrada e à criação e participação de extensões uma forma de dizer que a extensão universitária é menos relevante do que uma pesquisa, por exemplo, por causa dessa lógica colonial, talvez,
de que a forma mais precisa e mais relevante de se fazer ciência é a forma que está se fazendo na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, vamos lá, vou dar a minha opinião, que não deixa de ser só uma opinião. Mas acho que essa resposta tem várias dimensões, mas eu acho que todas elas estão interligadas com essa noção de colonialidade. No mundo acadêmico, esse mundo, entre aspas, acadêmico, há uma distribuição de poder, de status e prestígio. E muito disso é mediado pelas relações de investigação, de pesquisa. A pesquisa, por excelência, é a atividade que possui maior projeção e projeta mais as pessoas do ponto de vista de prestígio e status. E por isso é vista por boa parte dos profissionais como algo a ser perseguido. A extensão, por sua vez, primeiro, ela dá muito trabalho para ser feita, ela exige um preparo que às vezes até não está no currículo de formação dos professores, mas exige um preparo dos professores do ponto de vista da compreensão ou pré-compreensão do que é estar numa comunidade, exige um aparato crítico muito grande, e talvez nessa relação de custo-benefício em relação ao status e prestígio, compense mais, nessa ótica colonial, compense mais fazer pesquisa do que extensão. Por isso que talvez a extensão seja vista como, digamos assim, a prima pobre da universidade. Mas, a meu ver, seria a atividade, acho que mais relevante, das mais relevantes dentro da universidade, porque atinge demandas latentes da sociedade de pessoas que são esquecidas pelo aparato do Estado e que estão esquecidas. E é muito mais abrangente que a pesquisa. E, na minha experiência de extensão, foi minha porta de entrada para eu descobrir minha vida acadêmica da forma que ela é hoje. Se não fosse extensão, eu não estaria aqui hoje. Acho que a extensão ela é uma arma importante do estudante para explorar a universidade, que eu acho que isso é muito pouco aproveitado. E a pesquisa, é interessante essa dinâmica da pesquisa, sim, é imprescindível para quem quer ser pesquisador, principalmente. Mas uma lógica que se repete dentro da pesquisa, que me incomoda muito, é a questão de mais uma vez, repetição das hierarquias. Pelo seguinte, geralmente as pesquisas universitárias, no caso de PIBIC, PIVIC, que são destinadas à graduação, estão submissas, por exemplo, uma vaga de PIBIC sempre estará submissa à existência de um aluno de mestrado ou de doutorado para ensinar aquele PIBIC, por exemplo. E aí, provavelmente, em diversas ocasiões, o aluno de PIBIC não produz conhecimento, ele está ali para ajudar o aluno de mestrado e doutorado, sabe? É uma lógica que me incomoda demais, porque eu fico pensando que continua a se criar assim e a repetir essa lógica, e claro que isso não quer dizer que as pesquisas criadas dessa forma não sejam relevantes, mas cria-se um modelo de geração de pesquisa que sempre está dependente da existência de hierarquias, sabe? E aí é complexo porque o aluno de graduação entra na pesquisa sem saber o que está fazendo, repetindo o plano de pesquisa de um mestrando ou de um doutorando de forma mais simples, e às vezes não é aquilo que ele quer. Não é sempre que o professor dá a oportunidade do aluno de graduação escrever seu próprio projeto. Inclusive, muito obrigada por que me dá essa oportunidade. Mas é engraçado isso, porque o aluno de graduação fica restrito à existência de uma pessoa para ensiná-lo. Um plano que não é seu.
E aí não conhece o que está produzindo, sabe? Entendo. É porque é complicado quando você, nessa lógica, que se estabelece, às vezes, é que o aluno é considerado como o próprio significado da palavra aluno, né? Uma pessoa desprovida de luz e que a luz vai ser jogada pelo professor, né? E essa relação em si é muito tóxica, né? Se ela é feita dessa forma. Eu acho que a gente tem que considerar na universidade que todo sujeito ali dentro é relevante e uma potencialidade em si. E essa potencialidade tem que ser, você tem que, enquanto professor, você tem que permitir que essa potencialidade se torne realidade. Tem a possibilidade, dependendo, obviamente, como a extensão seja feita, a possibilidade dessa horizontalização ser abranger também o público-alvo. Ou seja, você deixa de tratar, que às vezes ocorre isso na investigação, você deixa de tratar a pessoa que você está investigando como objeto e passa a tratar essa pessoa como sujeito que está co-construindo as ações de extensão. E aí eu acho isso uma das coisas mais fundamentais, que é a gente deixa de reificar, né, de coisificar, de objetificar as pessoas envolvidas no processo e passam a torná-las o que elas são, sujeitos ativos de suas vidas e do processo de construção ali travado dentro do projeto. Falando mais uma vez da minha experiência como extensionista, foi minha porta de entrada para pesquisa e qualquer outra coisa que eu realizei dentro da universidade. E, mais uma vez, eu entendo que é uma arma do aluno de conhecer a universidade, os professores, a forma como se faz pesquisa, porque a extensão, por mais... É engraçado, porque eu ouvi muito falar de outros alunos que quem faz extensão geralmente vira testemunha da extensão, porque só sabe falar disso. E é exatamente isso, porque a extensão, só quem participa sabe o quanto ela é relevante. E eu passei por todos os processos, desde de voluntária de extensão, bolsista de extensão, e, enfim, agora os mais recentes ajudei a fazer o projeto, a construir o projeto da extensão. E é engraçado demais que a extensão seja tão demonizada dentro da universidade. Só que aí, quando as pessoas conhecem o que é extensão, sabe? Mudam de ideia imediatamente, porque a relevância da universidade está dentro da extensão. Sim, é porque também acho que a maioria das ações de extensão, elas não são vistas dentro da universidade, porque elas não estão na universidade, nem esse é o objetivo que elas estejam. Elas estão nas comunidades, onde as pessoas precisam de fato, seja em ações, projetos específicos, ou até mesmo na prestação de serviços, desenvolvimento de produtos para a sociedade. Então, é algo que vai para a sociedade e que é executado na sociedade, não dentro dos muros da universidade. Então, talvez ela seja menos visível, mas tem um papel essencial de reconexão até mesmo da universidade ou do mundo científico com a sociedade. Eu tenho curiosidade sobre a questão burocrática e tu já falou que a extensão é muito mais trabalhosa do que a pesquisa, por exemplo. Mas quais são os passos para se fazer uma extensão? Ou quais são os pilares principais que devem ser cumpridos para se imaginar uma extensão? O processo mesmo. O que é que tu acha? Como é que um professor tem que agir diante disso? Eu acho que a extensão, o primeiro desafio dela é porque ela rompe com a lógica já há muito tempo consolidada da universidade de se fazer investigação a partir da ótica do investigador.
geralmente a extensão ela se faz a partir da ótica inversa. Você tem um problema na sociedade e a partir daquele problema você vai desenvolver um projeto para tentar solucionar aquilo. Que deveria ser, na verdade, a forma de funcionamento da universidade em todos os processos de investigação, ensino, pesquisa, enfim. Mas que é muito mais latente, muito mais presente dentro da extensão. Não tem sentido você fazer uma extensão em uma comunidade para fazer uma coisa que não é problemática lá. Então você está fazendo o que ali? Você não está fazendo nada. Então, o primeiro desafio é lidar com um problema já dado na sua cara. E aí depois, o processo de desenvolvimento do projeto, pelo menos na minha ótica, ele se interconecta diretamente com pesquisa e ensino. Eu não consigo pensar ou fazer extensão se não tiver atrelado esses dois outros pilares da universidade. Diferentemente, por exemplo, da pesquisa. Geralmente, a pesquisa não tem, a priori, uma relação explícita ou necessária com a extensão. Mas eu não consigo ver o fazer extensionista se não for precedido de um acúmulo teórico desenvolvido dentro da pesquisa. Então, na minha ótica, para se fazer uma extensão que seja de fato relevante, seja não só para a universidade, mas sobretudo para a comunidade, é que essa relação ensino, pesquisa e extensão esteja muito bem conectada. E depois lidar com o fato de que os recursos dentro do modo de fazer ciência no Brasil, os recursos são destinados majoritariamente para fazer investigação, pesquisa. Muito pouco sobra, ou quase nada sobra, para fazer extensão. Então, geralmente, os projetos de extensão demandam recursos substanciais, mas a gente não tem esse recurso. Então, aquela metáfora de tirar de fato o leite de pedra. Outra dificuldade que eu acho que existe na extensão, diante do modelo de universidade ocidental que a gente tem, é que geralmente se pensa ensino e pesquisa com sujeitos individuais. Diante dessa matriz de conhecimento liberal, individualista, ocidental, geralmente uma pessoa investiga, uma pessoa ensina e a outra está lá no processo de aprendizagem. Na extensão, não. Na extensão, a gente rompe com essa lógica e vira a chave para pensar em projetos e ações coletivas. Então, há uma necessidade de um processo de engajamento tanto dos participantes da universidade como com a comunidade. E também tem todas as dificuldades geradas por esse desconforto, né? Que é sair da universidade, porque não é um desconforto, né? E é isso que ajuda a construir o conhecimento também. Porque você sair da universidade requer transporte, requer conversar e combinar com as pessoas das comunidades ou do local que você vai fazer, que requer você aprender a comunicar o que você quer fazer, o que você pretende. A extensão lhe dá uma base de conhecimentos fundamentais para a própria existência dentro da universidade. Falando de experiências com outras extensões que eu tive, eu vi diversas iniciativas de palestras,
sabe, de contribuições para a rádio, para a televisão, que foram feitas por extensões e que dão a oportunidade do aluno de estar à frente do conhecimento. E isso é diferente dentro da lógica da universidade, sabe? Porque geralmente o conhecimento é verticalizado, né? Do professor para o aluno é sempre assim, do que sabe mais para o que sabe menos. E a gente tá num, digamos assim, num lugar de conforto dentro da universidade. A gente tá entre os nossos pares, a gente tá inserido no mundo da linguagem própria desse tal mundo acadêmico, a gente sabe se comunicar ali dentro, sabe se compreender, e a partir do momento que você passa o muro da universidade e vai para um mundo real, você tem uma série de desafios de traduzir esse mundo abstrato acadêmico para a realidade das pessoas. E aí a gente não tem... a gente sai desse conforto, dessa zona de conforto e vai para o mundo. E a gente não tem uma linguagem a priori determinada de como fazer isso. A gente não tem uma abordagem prévia, perfeita e acabada para lidar com isso. Isso tudo se aprende no campo e sendo influenciado por esse campo e pelas pessoas. Dando a cara a tapa, responder questões simples. E é engraçado porque esse projeto que virou podcast agora, a princípio era uma atividade que a gente desenvolveu uma disciplina de educação ambiental. E a gente chegou, eu e alguns alunos chegamos a... E só de falar coisas que acontecem dentro da universidade que eles não faziam ideia que aconteciam, já provoca uma curiosidade, já aquele sentimento de sou participativo dessa dinâmica, sabe? E posso contribuir tanto quanto estão contribuindo para mim. E é super importante que a comunidade conheça a universidade dessa forma também. Realidade que é um risco que se corre, é um perigo, a gente achar que sair da universidade com o suposto, aspas, conhecimento e levar a palavra ao outro, ou à comunidade, à sociedade, significa se colocar numa condição de Messias, né, com aquela ótica messiânica e salvacionista de que eu tenho a palavra e que eu vou, digamos assim, através da minha pedagogia da hierarquia, domesticar o outro a pensar como eu penso. A primeira lógica que tem que se fazer aí é no momento de transição do muro, do lado de um muro para o outro, né? Saber que a gente, quando sai da universidade, a gente não é melhor nem maior que ninguém, né? A gente está num processo de construção coletiva que às vezes a gente aprende muito mais do que ensina. Olá, queridos ouvintes! Eu sou Jaciele. Bem-vindo ao meu esplêndido quadro Jaciele Pergunta, um quadro que eu consegui persuadindo os organizadores desse podcast. Então, o objetivo desse quadro é produzir um conteúdo inteligente e acessível, e por isso que eu tô aqui. Todo episódio eu vou fazer uma pequena aparição para ajudar a tornar o conteúdo mais simples, fazendo uma pergunta a um convidado. Hoje, o meu esplêndido convidado é a professora Sabrina Bezerra, que vocês conhecerão melhor nos próximos episódios do podcast. Mas hoje, ela vai responder a uma pequena perguntinha. Então, professora Sabrina, eu queria que você falasse um pouquinho
pouquinho mais sobre esta relação do conceito tão filosófico de pluriverso e a conexão que isso tem com a extensão universitária. Olá, Jaciele, olá a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que faz parte da equipe desse projeto, né? Que é um projeto muito bacana e que foi idealizado por mim e pelo professor Jailson desde o ano passado, desde o momento que começou a surgir, né, essas ideias e começou a ficar na moda, essa coisa do podcast para lá, podcast para cá, e todo podcast tem uma temática e tudo mais, então a gente acabou pensando nisso. Inclusive ele já falou sobre isso, né, mas sobre o que é o pluriverso e o que é que ele tem a ver com a extensão universitária, ou como ele se conecta com a extensão universitária. Primeiro a gente tem que saber o que é uma extensão universitária, né? A extensão universitária, ela faz parte, instituído pela legislação nacional e as legislações de cada universidade, ela faz parte de uma atividade docente muito importante, porque ser professor na universidade não é apenas dar aula, mas a gente tem que desenvolver aula, pesquisa e extensão. E o que é extensão? A extensão é o momento em que a gente pode, de maneira interdisciplinar, cultural, científica, educativa, politicamente, fazer uma interação que o objetivo é ser transformadora entre universidade e sociedade. Então, é o momento em que a universidade ela vai dar a sua contrapartida para a sociedade. Porque muitas vezes a gente fica encastelado pelos muros universitários e as pessoas não têm muita ideia do que acontece ali dentro e acaba se criando muitas fantasias, né, sobre o que é que tem na universidade, o que é que existe. E até um afastamento da sociedade, né, por achar que aquele universo da universidade, ele é um universo que só pode entrar certas pessoas de um certo clubinho, e não é assim. A universidade ela é extremamente ampla com relação a essa ideia de universos, né? Nós temos diversos universos, então nós temos já um pluriverso gigantesco dentro da universidade. E fora dela a gente precisa também fazer essa conexão, até porque as pessoas estão saindo da universidade para serem profissionais que vão atuar na sociedade. Mas, para além disso, também esse contato dos alunos e dos professores com a sociedade nos faz perceber que o nosso objetivo dentro da universidade ele é muito maior. Ele vai além dos livros, ele vai além dos laboratórios, ele vai além dos muros que separam cada departamento, cada centro universitário, né? Então, fazer essa ponte é extremamente importante com a sociedade. E o que a gente objetiva com esse podcast é levar um conteúdo que ele seja acessível, seja múltiplo, seja pluri e que reúna muitos universos e interesses que são interesses universais, né? Só que sem uma linguagem acadêmica tão feita para os pares, tão difícil de acessar para a maioria das pessoas ou para algumas pessoas, porque ninguém é obrigado a ser acadêmico, ninguém é obrigado a querer estar numa universidade ou nesse universo, mas a gente pode compartilhar muita coisa. A gente pode levar muita coisa para compartilhar e quebrar principalmente essa ideia de muros que existe entre esses vários universos das pessoas. Então, muitas vezes, e esses muros, muitas vezes, é o que causa a ideia do preconceito social, é o que ocasiona os problemas políticos, sociais, que faz com que as pessoas não se entendam, não se compreendam, não enxerguem as necessidades, que são necessidades, de fato, que todos precisam pensar sobre, que atinge a todos, que atinge principalmente a sobrevivência de todos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para viver em um mundo melhor é romper esses muros. Não necessariamente você precisa entrar no muro da universidade ou a universidade vai entrar no seu, mas a gente precisa conversar, se conectar. Então eu acho que a extensão universitária e a ideia de pluriverso ela é essencial. É essencial para transformar, é essencial para conviver, é essencial para a gente tentar dialogar e resolver os problemas sociais que nós temos. Porque cada tipo de conhecimento tenta, de certo modo, realizar uma transformação na sociedade. A área da saúde realiza através dos cuidados, a área das exatas realiza através das estruturas que constroem, compõem a sociedade. Nós, na área de humanidades, também temos a nossa função, assim como também a área de tecnologia tem a dela. Então, a gente alinha muito dentro dessa extensão duas áreas, que são as áreas de humanidades e a área de tecnologia, para poder levar até o máximo de pessoas que a gente puder essas ideias
universais ou universalizantes e que precisam ser debatidas de maneira plural, de maneira diversa e que chegue a todo mundo e que todo mundo consiga ter uma perspectiva sobre aquilo, para a gente conseguir romper essas fronteiras e essas barreiras que criam tantos preconceitos e tantas situações de dificuldade entre as diversas tribos, comunidades, línguas, porque nós vivemos num mundo globalizado, nós não somos pessoas que vivem e são diferentes. Nós não somos pessoas de raças diferentes que não podem se conectar. Nós somos todos humanos e é isso que nos une, essa humanidade, apesar de toda a nossa diversidade, que é também não só um apesar, mas um a mais, e que compõe o corpo social de maneira mais dinâmica e proveitosa para todos. A relação entre a ideia de pluriverso e extensão, na minha concepção, né, claro, ela passa pela união das diversidades. E o que são essas diversidades? São os vários universos que habitam cada pessoa que existe nesse planeta, porque cada um de nós, né, temos um universo particular dentro de si, vivemos ou vivenciamos experiências e situações que são diferentes e distintas, peculiares também, né? Alguns diriam. Então, fazer essa conexão é de extrema importância, principalmente pelo fato de que ela ajuda a derrubar barreiras e muros, que criam preconceitos, criam situações que são situações de ódio, de desavença, enfim. Então, o nosso objetivo aqui nesse podcast é a gente tentar criar, né, um objetivo assim, nada ambicioso, mas é tentar criar essa interação com a sociedade e a universidade através desses vários conhecimentos que são conhecimentos pluri, como os conhecimentos acadêmicos das diversas áreas, inclusive o nosso corpo de extensionistas que fazem parte dessa extensão. São de várias áreas, então tem vários interesses, são vários universos já reunidos aqui dentro. Então a gente quer conectar os nossos universos diferentes com os universos de vocês aí que estão nos ouvindo, para a gente conseguir criar uma relação mais próxima e mais compreensiva de uns com os outros. E aí, pessoal, faz muito mais sentido para vocês agora? Para mim faz super. Professora Sabrina, muito obrigada pela sua incrível resposta. E nós nos vemos inesperadamente em qualquer outro episódio por aí, pessoal. Até a próxima! Então, galera, além da conversa que a gente teve hoje, eu queria apresentar os membros da nossa equipe que vão nos acompanhar nessa missão de construir o nosso pluriverso. Além de mim, Jailson, Sabrina e Jaciele, que vocês já conheceram, temos vários outros participantes que nos ajudam a construir cada detalhe dessa empreitada. E eles vieram dar um alô especial para vocês. Oi, gente, aqui é Diego. Tenho 23 anos, estou estudando de radialismo e estou no Pluriverso, encarregado de fazer toda essa parte da identidade visual do canal que vocês estão acompanhando aí nas redes sociais. Oi, ouvintes do Pluriverso, meu nome é Letícia e eu faço parte da equipe do audiovisual do podcast. Então, os posts do Instagram, as artes, essa parte criativa que vocês veem, essa parte visual. Eu e Diego somos as pessoas responsáveis por isso. E é muito legal e é um prazer estar aqui dando um oizinho para vocês. Olá, me chamo Sofia, sou estudante da graduação em biotecnologia e estou como produtora no podcast Pluriverso. Eu sou Vinícius, redator do Pluriverso, biotecnologista, artista, prezo pela interdisciplinaridade de como diferentes áreas conseguem abordar diferentes conteúdos das formas mais diversas. Na biotecnologia eu trabalho principalmente com microbiologia, volto com ênfase ambiental e trabalho muito com teatro e poesia. Oi pessoal, eu sou Matheus, sou cearense, mas estudo e moro em João Pessoa, na Paraíba, cursando biotecnologia. Integro a equipe do Pluriverso Podcast e juntos espero que a gente possa somar para um mundo melhor. Oi gente, meu nome é Vitória, mas pode me chamar de Vika, eu prefiro que me chamem de Vika. Eu tenho 23 anos, faço licenciatura em Física na UFPB e atualmente eu faço parte da equipe de redatores do Pluriverso. Bem,
Eu quase sempre estou estudando alguma coisa do curso, mas quando eu não tô, eu tô jogando alguma coisa no computador, algum jogo que me deixou viciada no momento, ou então eu tô descobrindo alguma forma nova de queimar o meu almoço. Olá, eu sou Denise Donati, estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal da Paraíba, e atualmente eu participo do Observatório Cultural da própria universidade, no Núcleo de Pesquisa Antropológica e Observatório de Políticas Culturais. A minha participação aqui no Pluriverso é com o objetivo de levantar, dentro dos assuntos abordados, uma perspectiva sociológica e praticando sempre a alteridade. Eu sou Gilmar de Souto, podcaster e editor do programa, graduando em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV na Universidade Federal da Paraíba, 21 anos, ufólogo, cinéfilo, fã de The Office e bêbado nas horas vagas. Olá, ouvintes do Pluriverso, aqui quem fala é Marcos, estudante de radialismo na UFPB e militante do movimento de rádios livres e comunitárias do Brasil. Aqui no Pluriverso, estarei responsável por toda a captação e edição do áudio, juntamente com meu compadre Gilmar. Além do mais, brameiro e fusqueiro de coração, amante de Zeca Pagodinho, conhecido como Pac. Olá, eu sou Joseildo Lima, sou um dos redatores do Pluriverso, sou estudante de graduação de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, mas também tenho outras formações. Eu me formei em Relações Internacionais pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, e sou mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. E estou aqui para dar uma contribuição ao Pluriverso. Oi, gente, eu sou Heitor aqui da redação, sou militante dos direitos humanos, de humanas, e sou a pessoa que na fila do pão compra os sonhos, e que a gente possa sonhar juntos a cada episódio do Pluriverso. Sejam bem-vindos. Então é isso. Logo mais sairão novos episódios fresquinhos pra vocês. Fiquem de olho no nosso Instagram, @pluriversopodcast, e já nos segue aqui no Spotify para ver as novas atualizações. Espero que tenham gostado e contamos com vocês nessa empreitada de derrubar barreiras e pluriversalizar o mundo. Até a próxima.